Você sabia que também no mundo espiritual existe organização, existe uma hierarquia? Pois muito bem. Nesse segundo vídeo, então, a respeito dos anjos, nós vamos ver sobre a hierarquia angelical, sobre a ordem que há no mundo espiritual. Para isso, vamos ver Romanos 8:38 e Efésios capítulo 6, versículo 12. Romanos 8:38 diz o seguinte: E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes. Efésios 6,12 diz assim: Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, por esses dois textos, nós podemos perceber que, biblicamente, existe sim uma certa organização no mundo espiritual, com relação principalmente aos anjos, né? Existe uma ordem, e é o que nós vamos ver. Então, vamos relembrar alguma coisa rapidamente no primeiro vídeo. O que você sabe sobre os anjos? Então, lá nós vimos quem são os anjos. Neste vídeo, vamos refletir sobre como eles estão organizados. Então, os textos bíblicos que eu citei acima ali já passam esta ideia de organização e hierarquia, tanto com os anjos bons, anjos de Deus, né, quanto com os demônios, ou os anjos maus. Então, o fato da organização dos anjos é o seguinte: Deus constituiu diversas ordens de anjos para o servirem. Em cada uma destas ordens, os anjos são diferentes em poder e autoridade. A Bíblia fala, no Salmo 89, versículos 5 a 8, a Bíblia fala de assembleia de anjos. Neste salmo consta a palavra santos, mas o contexto do texto todo dá a entender que são anjos. De sua organização para a batalha, Apocalipse 12, versículo 7. E de um anjo que é rei sobre os terríveis seres apocalípticos que haverão de assolar a terra, Apocalipse 9, 11. Possui, portanto, uma organização governamental que indica organização e hierarquia. Por exemplo, Efésios 3:10 fala sobre os anjos bons e Efésios 6:12 dos anjos maus. Sem dúvida, Deus determinou a organização dos anjos bons e Satanás dos anjos maus. Assim, da mesma forma que nos governos terrenos existem graduações e posições, também existem nas regiões celestiais. Então, da mesma forma que o ser humano está organizado hierarquicamente, né, em autoridades e governos, da mesma forma o mundo espiritual também está organizado em autoridades e governos. Importante, guarde isso, é importante. Tanto anjos bons quanto anjos maus são organizados. Então, até mesmo no mundo espiritual, existe organização, existe ordem. Aqui já temos uma grande lição para a nossa vida, Enquanto muitos cristãos acham desnecessários serem organizados, muitos acham que podem lutar sozinhos, guarde esta, muitos acham que podem lutar sozinhos, vencer a luta sozinhos, sem se submeterem a uma autoridade eclesiástica, sem organização e sem disciplina. Então muita gente não quer estar debaixo de uma autoridade espiritual eclesiástica, porque não quer ser disciplinado, ou não quer estar organizado como coletivo, como igreja, coletivamente, E aí o que acontece? Acabam por perderem muitas batalhas por falta de submissão e organização. Esta é uma das questões, Não estou dizendo que todo mundo que está fora da igreja está nessa situação. Mas algumas pessoas estão perdendo batalhas porque não querem se submeter a uma autoridade espiritual. A hierarquia dos anjos. Os anjos aparecem numa escala de graduação ou de autoridade. Esta graduação está de acordo com a atividade que eles exercem. Então nós temos aí, por exemplo, biblicamente, arcanjo, uma primeira graduação, É uma palavra grega, arcângelos, que significa o principal entre os anjos.
A Bíblia menciona apenas um arcanjo, Miguel. O seu nome significa quem é como Deus, ou semelhante a Deus. Isso está em Daniel 12:1, Apocalipse 12, do 7 ao 12, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A Bíblia também fala sobre anjos governadores. Então, nos escritos de Paulo, aparecem várias expressões que nos apontam ordens de anjos que exercem governo ou domínio sobre outros. Também nós temos ali, então dentro da questão anjos governadores, nós temos os principados, as potestades, os poderes, domínios e tronos. Tá? Então, quem seriam os principados? Paulo usa esta palavra principado 7 vezes no Novo Testamento, indicando uma ordem de anjos bons ou maus, tá? Tanto anjos de Deus quanto demônios, anjos maus, envolvidos no governo do universo. Romanos 8:38, Efésios 1:21, Efésios 3:10, 6:12, Colossenses 1:16, Colossenses 2, versículos 10 e 15. Podem ser considerados como generais de exércitos angelicais, são anjos que têm poderes de príncipes. Temos também aí os anjos governadores, as potestades. Devem ser anjos que exercem uma supremacia, possuem autoridade para governar. Sua principal atividade deve ser remover os obstáculos que podem impedir o cumprimento da vontade de Deus, e para isso são investidos de especial autoridade. Novamente, Romanos 8:38, Efésios 1:21, 3:10, 6:12, Colossenses 1:16 e Colossenses 2:10, tá? Os mesmos textos. Poderes. Destaca o fato de que anjos e demônios têm maior poder que os homens. Pode referir-se de modo especial aos anjos que exercem poder sobre os fenômenos da natureza. Textos bíblicos: 2 Pedro 2:11, Efésios 1:21 e 1 Pedro 3:22. Uma outra classe também, domínio, classe de anjos que executam as ordens de Deus com relação às coisas criadas. Colossenses 1:16 e Efésios 1:21. Tronos, enfatiza a dignidade e autoridade com a qual Deus investiu os anjos que ele usa para governar. Efésios 1:21, Colossenses 1:16, 2 Pedro 2, versículos 10 e versículo 11. Também nós temos aí agora querubins, do hebraico querub, que significa guardar ou cobrir, ou guardar e cobrir. Com essa função, os querubins aparecem mencionados em vários textos da Bíblia. Gênesis 3:4, Êxodo 25, versículos 10 a 22, Êxodo 26:1, 36, versículo 8, 1 Reis, capítulo 6, 23 a 29, Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 10 e Apocalipse capítulo 4 fala sobre os querubins. São os anjos que defendem o caráter santo de Deus. Assim os encontramos em ação. Tá? Então toda vez que a Bíblia se refere aos querubins, anjos que defendem o caráter santo de Deus. Os serafins, então arcanjo, querubim, serafins. E governadores, ali no caso, potestades, principados e tal, né? Quem são os serafins? Do hebraico saraf, significa ardente. São mencionados apenas em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 3. Eles aparecem ao redor do trono de Deus, apostos para cumprirem suas ordens. São considerados os mais nobres entre os anjos. Trabalham para promover a reconciliação, preparando os homens para uma adequada aproximação de Deus. São descritos por Isaías em sua visão como tendo asas. Isaías capítulo 6, versículo 2. Essas asas têm um sentido simbólico. Em outro momento eu vou explicar o significado dessas asas aí, tá? Talvez seja o único momento em que aparece anjos referentes com asas aí na Bíblia, tá? Em outros textos não fala sobre isso. Outros anjos. A Bíblia também fala de um anjo chamado Gabriel, que significa Deus é forte. Isso está em Daniel 8, 15 a 27, Daniel 9, do 20 ao 27, Lucas 1, versículos 19 e 26.
incumbido de missões extraordinárias para revelar mistérios que se encontravam acima da compreensão humana, tá? Então, os anjos, os outros anjos, né? Aqui no caso tem o Gabriel, agora tem outros que a Bíblia cita também, que não dá nomes, mas dá as suas missões, né? Ou os seus poderes, ó. Mensageiros do juízo, eram outros anjos também. Gênesis 19:13, 2 Reis 19:35. Anjos que tinham poder sobre o fogo, Apocalipse 14:18. Anjos com poder sobre as águas, Apocalipse 16:5. Os 7 anjos anunciadores de juízos, Apocalipse 8:2. Anunciadores de nascimento de criança, Gênesis 18:1 e 10 e Juízes 13:3. Então, qual é a conclusão que nós chegamos com relação à hierarquia dos anjos, ou à ordem, à organização angelical? Então, aqui eu coloquei algumas conclusões para compartilhar com você. Do mesmo modo que o restante da criação segue uma ordem ou organização, também os anjos possuem a sua hierarquia e cada um a sua missão. Segundo, não devemos dar nome aos anjos com base em escritos religiosos orientais ou outros, ou espirituais, mas unicamente se a Bíblia diz, tá? Se a Bíblia dá o nome do anjo, no caso aqui ela só dá o nome do arcanjo Miguel, de Gabriel, e no caso Lúcifer, que na verdade é um nome que foi dado do latim, se não me engano, mas Satanás, né? Então, fora esses nomes, não há nenhum outro nome na Bíblia dado aos anjos, tá? Então, não devemos dar nome aos anjos com base em escritos religiosos, orientais e espirituais. Somente o que a Bíblia diz. Se a Bíblia não dá outros nomes, não devemos criar nomes aí. Terceiro, os nomes identificados na Bíblia foram dados apenas para identificar sua missão, tá? Então, tem uma identidade da missão deles através dos nomes deles, tá? E quarto, devemos aprender que organização e disciplina agradam a Deus. A hierarquia dos anjos é um exemplo disso, tá? Então, organização, Deus que nós servimos é um Deus organizado, é um Deus de ordem e é um Deus de disciplina. É um Deus que trata com cada um de nós, tá? É um Deus que deseja que a gente ande nos seus caminhos de livre e espontânea vontade e que a gente esteja organizando a nossa vida em prol da sua vontade, em torno da sua vontade. A sua vontade deve ser o centro da nossa vida. Tá? Então são as lições que nós temos aí sobre os anjos. Espero que esse vídeo tenha agradado você, tenha tirado muitas dúvidas. Foi rapidinho, né? Por isso eu fiz uma leitura corrida dele aqui, porque não há necessidade de a gente bater muito nessa tecla. A Bíblia mostra que eles têm organização, mostra que alguns têm um nome, esse nome identifica a missão deles. E fora isso, não há mais o que explicar. Não há mais o que tratar de polêmica em cima disso aí, tá? Então, no mundo espiritual, há ordem, há organização. Que essa palavra abençoe a tua vida, nos ajude compartilhando este vídeo, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu joinha para que o vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. Até a próxima. Deus abençoe.